Bem, sejam todos bem-vindos, né, à nossa aula aqui online, né? É muito bom estar com todos vocês aqui. Eu acho que quem, né, está participando, né, separou aí um tempo para assistir essa aula, né? Espero que é, você tire bastante proveito, que preparei aqui alguns conceitos, né, a respeito da equitação para a gente trocar uma ideia, né? E vocês vão ver coisa interessante que esses conceitos, né, que a gente fala de equitação, o Brasil é um país muito grande, então nós temos gente aqui do sul até o norte, né, do país, então vocês vão ver que o conceito de equitação é universal. Nós temos os nossos regionalismos, né, mas o conceito, eles são assim universais, tá ok? Então, espero aí que vocês saiam ao final dessa aula melhor do que vocês estão entrando agora nela, tá ok? Se isso acontecer, o meu objetivo aqui foi atingido, que é o que eu preparei para vocês, tá ok? Bem, primeiro, o que eu gostaria de dizer, que é a nossa aula, ela é a respeito de uma equitação, a gente está usando o termo descomplicada. Por quê? Porque o pessoal acha que equitação é um bicho de sete cabeças, vamos falar assim, né? E ela é bastante simples, né? Agora, desde que você conheça as técnicas e que você esteja treinado, né, para executar essas técnicas, tá ok? Dessa forma, você aprendendo essas técnicas, você pode, vamos dizer, sair do zero, né, e atingir o objetivo que você está querendo com o seu cavalo, que seja por esporte, que seja por lazer, que seja por trabalho, tá ok? E para a gente chegar em qualquer resultado, vamos dizer assim, é como correr aí uma maratona, não é isso? É simples, mas não é fácil, né? Você vai pensar, vou correr 40 e tantos quilômetros, é simples você correr. Agora, se você não tiver feito uma boa preparação física, né, um bom condicionamento, você não vai chegar ao final, não é isso? Agora, como você consegue essa boa preparação física, né, esse bom treinamento? É justamente aprendendo com algumas pessoas que já correram a maratona, não é isso? Essas pessoas que vão ter condição de te orientar, né, dizer das dificuldades desde o início, né, como diz, desde a largada da corrida, vai até o final dela, tá ok? E essa pessoa vai poder te explicar bem o que ela passou, a parte de cansaço, os erros que ela cometeu. Às vezes ela começou muito acelerado, né, e tinha que acelerar mais no final. São vários macetes, vamos dizer, para essa corrida de maratona. E isso a gente pode transformar aí para o nosso trabalho com o cavalo. Então, as pessoas que estão me assistindo aí, elas estão querendo isso, né? Ver a experiência que eu já tive, não é isso? Porque na minha vida eu comecei desde novo, cometi vários erros, né, com o cavalo, naquela ânsia de aprender e de acertar, né? E então isso é muito interessante. Quem dera se eu tivesse alguma pessoa na época, né, de eu começando, para a gente poder discutir, igual nós vamos ter condição de discutir aqui, não só nessa aula, mas no curso, né, que vamos preparar aí para vocês, tá ok? E aí, como eu falei, né, em várias outras vezes, quem participou das minhas lives, né, às vezes a gente vira e fala assim, ô Paulo, você tem condição realmente de estar ensinando para a gente ou não? E às vezes a gente até pergunta para a gente mesmo, será que eu tenho essa experiência, né? Aí eu, devido justamente ao trabalho que a gente já vem fazendo, eu tenho aí, estou hoje com 62 anos de idade, né? Dedicado ao cavalo, é mais da metade da minha idade, desde criança envolvido, né, em conhecer cavalo, sempre gostei muito de cavalo, né? Então sempre procurei pesquisar e estudar alguma coisa a cavalo. Tem uma história até muito interessante, eu estava com o quê? Eu acho que 5 anos, né? Naquela época era pré-primário, não, era menos, era 6 anos mais ou menos, que a gente tinha o jardim de infância e o pré-primário. Eu lembro que uma professora minha foi desenhar um cavalo no quadro, e ela desenhou o cavalo, colocou o anterior, né, dobrado, né, como realmente é o joelho do cavalo, e o posterior ela colocou dobrado para trás também. E eu, uma criança de 6 anos, fui corrigir essa professora, entendeu? Falou, professor, o cavalo não dobra a perna desse jeito, não. A perna aí de trás
vai para frente, não é dobrando o joelho para trás. Rapaz, naquela época, hoje as professoras são diferentes, né? Essa professora ficou brava, minha filha, e me levou para a diretora, porque eu estava questionando o conhecimento da professora, né? E isso eu lembro que isso me marcou muito, sabe? Mas pra vocês verem, nessa idade, a percepção, né, visual que a gente já tinha do cavalo, não é isso? Então, desde que eu comecei a pesquisar e trabalhar, e depois foi justamente aquilo, às vezes a gente não acredita que a gente está sabendo alguma coisa de cavalo. Aí as pessoas começam a te procurar, né? Procura para te perguntar alguma coisa, olha, nesse seu cavalo você está tendo um resultado bom com ele, o que é que você está fazendo, né, para esse cavalo fazer isso, aí você começa ali a ver que você tem alguma coisa a mais para passar para as pessoas, né? Depois começaram a me chamar para julgamentos, né, de concurso de marcha. Aí eu fui me envolvendo e entrei para juiz, né, de várias associações, fui juiz do Manga Larga Machador, do Campolina, da Pega, né? E depois ainda passei a instrutor também nessas 3 associações aí de cavalos, né? E e também fui instrutor do Senar também, né, do Senar Minas, ministrei vários cursos aí. Então, hoje, se for contar, mas já passou milhares de alunos pelas mãos, né, da gente. Hoje já tem uns vivendo aí da profissão, né, do cavalo, e a gente tem orgulho, né, de saber que aquele primeiro pontapé, né, foi dado justamente comigo, né? Lógico que não aprendeu tudo comigo. As pessoas vão evoluindo, fazem outros cursos, procuram outros locais também para aprender. Isso cada um tem que achar a melhor maneira aí de aprender, tá ok? Então, a minha história, né, foi mais ou menos dessa forma. E a dificuldade que eu tive foi muito grande no início, porque, por exemplo, na minha época de adolescente, nós não tínhamos essa facilidade hoje desse mundo virtual que tem, né? A gente tinha que realmente procurar profissionais aí ligados ao cavalo. E era bastante carente dessas pessoas, né? Eu procurava muito peões de fazenda, né, para poder aprender com eles, né, trocar ideia e tal. E esses peões às vezes não tinham uma boa didática, né? Eles sabiam transmitir aquilo que vem aprendendo de pai para filho, né? Mas eram pessoas que tinham dom, que tinham uma boa percepção visual e uma boa coordenação motora. Aprendi muito com esse pessoal. E no cavalo de marcha, principalmente, onde eu militei mais tempo da minha vida, que não existia cursos especializados para isso. Então eu fui justamente para o lado do cavalo de trote, né? Fui procurar no hipismo, né? Na área de adestramento, né? Com o quarto de milha, que tinha várias provas equestres aí, prova de rédea, tambor, baliza, né? E foi justamente pesquisando em todas essas áreas que eu formei a minha cultura equestre. Eu aprendi alguma coisa, aplicava nos meus cavalos, coitados, né? Às vezes aplicava tentando acertar e tal, ia vendo o que tinha resultado ou não, não é isso? Em cada curso que eu fazia. E fiz vários cursos, né, durante essa minha vida, a gente foi empilhar de diploma, tem uma pilha de um tamanho que eu não sei nem mensurar, não é isso? Tem aluno do Pará te dando um abraço aí. A turma do Pará, sim, dei um curso justamente junto com a Associação Brasileira do Manga Larga Machador e o Senar do Pará, né, ministramos um curso lá, uma turma espetacular essa turma aí, que tem saudade dela, né? Mas então, e fui evoluindo nisso aí no cavalo, né? E a gente vai adquirindo experiências, vai vendo também a forma mais correta de ensinar, que isso é importante, né? A gente ter uma didática para passar para os alunos, porque não basta só a gente ter conhecimento, né? E nessa minha vida ministrei muita aula, mexi muitos anos com capoeira também, né? Dei muita aula de capoeira, tivemos uma academia enorme no Brasil, era a maior academia registrada do Brasil de capoeira, em Belo Horizonte, né? E então tive um mestre que era professor de educação física, então aprendemos uma didática muito boa. E essa didática eu transferi ela também para o cavalo, né? A forma de trabalhar, a forma de explicar, dividir os exercícios, né? Para facilitar para a pessoa executar
cada manobra, né, com o seu cavalo, cada técnica, né, com o seu cavalo. Isso é importante, porque às vezes a gente passa uma coisa inteira e fica difícil da pessoa captar aquilo. Aí a gente destrincha, divide aquilo por partes, depois faz aquele somatório, fica muito mais fácil da pessoa usar aquela técnica, tá ok? Então, foi justamente dessa forma que eu cheguei, né, aonde estou. E resolvi aí justamente essa pandemia aí que aconteceu também ajudou demais o pessoal nessa parte de usar muito a área virtual, né? E procurando justamente a pedidos de alunos de várias regiões, às vezes a gente não consegue alcançar todos, né? E através aí justamente da internet, né? Vamos falar assim do mundo virtual, eu resolvi, né, tentar aí atingir, né, o máximo de pessoas aí com essa nossa aula, tá ok? Essa aula nossa, o que eu fiz, né? Eu fiz algumas filmagens, né? E eu vou passar aqui, alguns conceitos, como lógico que numa aula nós não vamos ficar aqui explicando todas as técnicas, né? Mas já dá para vocês sentirem o que a gente vai, né, trabalhar nesse curso, tá ok? Então eu fiz uns vídeos e nós vamos passar para vocês aqui. Eu vou dando as interrompidas para dar umas colocações para vocês, né? E depois nós vamos responder algumas perguntas, né? Temos várias perguntas ali que a gente vai responder ao final aí para vocês algumas dúvidas, tá ok? Essa aula ela define aí justamente vários conceitos que a gente tem que ter com o cavalo, tá ok? Um deles o cavalo sempre tem que estar calmo para a gente trabalhar com o cavalo, tá? Aquele cavalo agitado que às vezes muita gente enxerga aqui como uma beleza, um cavalo sapateando, um cavalo nervoso, aquele cavalo todo parecendo não, ele está sem controle, né? Tem gente que vê beleza naquilo, né? Nossa, que beleza esse cavalo. Não, o cavalo ele tem que agitar e funcionar quando a gente quer, tá ok? Não quando ele quer. Então ele tem que trabalhar sob o nosso comando. O cavalo descontrolado, ele é perigoso, né? Às vezes vocês estão aí num passeio, numa cavalgada, o cavalo sai sapateando, pisa em pessoas, né? Bate em carro, pronto, é uma confusão doida, tá ok? Então a premissa é se trabalhar com o cavalo calmo, né? A partir daí o cavalo tem condição de aprender. Quando o cavalo está nervoso, agitado, ele não aprende, tá ok? Isso é igual um ser humano. A pessoa tem que estar calma para poder receber aí os ensinamentos, tá? Então essa é uma premissa. Outra é justamente você, vamos dizer, sincronizar com o seu cavalo, né? Você entrar em contato com ele aí, né? Porque o cavalo, vocês vão ver, funciona muito. O cavalo ele não entende de conversa. O cavalo é muito expressão corporal. Então, conforme os movimentos nossos, o cavalo ele vai responder a esses estímulos nossos. O cavalo funciona muito, a gente costuma dizer até por sensações, né? Vocês vão ver aí em algumas demonstrações que a gente pensa em ir para o lado, né? E o cavalo já acompanha a gente, tá ok? Então nós vamos ver aí os vídeos agora e eu vou dando as interrompidas e nós vamos aí depois discutir a respeito disso, tá ok? Vamos colocar na tela aí uma pequena demonstração que eu preparei para vocês aí. Olá, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, né, da sutileza que é mexer com um cavalo, né? Montar a cavalo, né? Os comandos, como é que eles são sutis, que a gente não precisa de muita força, né, para mexer no cavalo, tá ok? Mostrando tanto que é simples, né, que a gente vai descomplicar aqui um pouco a maneira de se mexer com o cavalo, tá ok? Eu sempre, quando eu monto um cavalo, eu gosto de ele sentir a minha mão, né, e eu sentir como é que está a boca desse cavalo, né? E o cavalo nós temos que trabalhar para ele ficar bastante flexível, porque aí a gente tem um domínio total do corpo dele, desde a nuca, como diz, até aqui a ponta do rabo, né? Eu gosto muito de dizer que a gente tem que pegar o cavalo e fazer isso aqui com ele, ó, amolecer ele todinho, que aí você vai ter um animal flexível, né? Fácil de trabalhar, tá ok? Então logo que eu monto, é como se eu fosse checar os comandos do meu cavalo, tá ok? Eu pego e peço a ele aqui, ó,
dou uma pressão na boca dele, você vê que ele fica parado, eu não aumento essa pressão. Para ele justamente, ó, ele cedeu, eu cedo para ele, cedeu, eu cedo para ele, tá ok? E aí eu sinto como que está a flexibilidade aqui de pescoço, né, de nuca desse cavalo, tá ok? Você vê que a rédea fica solta, né? Eu não puxo aqui na boca desse cavalo, tá ok? Faço umas 2, 3 vezes, né, para o mesmo lado, para sentir como que esse cavalo vai estar, né, de flexibilidade, ó, né? Peço para voltar, sempre bem leve, tá ok? Faço para um lado, faço para o outro, e isso o cavalo já está sentindo, que se ele vier, ele vai ter o alívio muito rápido e tranquilo para ele, tá ok? Então, ó, testei como que está a boca do meu cavalo. O cavalo, ele aprende pelo alívio, não pela pressão, tá? A pressão, vamos falar, eu dei a pressão na rédea, né, para o cavalo me atender. Ele atendeu, eu alivio na hora, tá? Então isso é muito importante, o cavalo aprende pelo alívio, porque ele vai procurar fazer da próxima vez mais rápido, porque ele teve o alívio. Ele fala, opa, eu vou executar isso logo, porque esse camarada vai me aliviar. Se eu não tiver domínio da garupa de um cavalo, eu não consigo dominá-lo, tá ok? E então eu movimento a garupa dele para sentir como que ele vai estar aqui também, se não está muito travado. Ó, cruza a perna, cruza. A rédea solta, bamba, não garro na boca do cavalo, a rédea está solta, tá ok? Aproveito agora e já mexo um pouco na espádua dele aqui, ó. Já mexo. Da outra vez ele parou o posterior e girou em cima da mão. Agora ele parou o posterior, né? E gira com as mãos, né? Mesma coisa pro outro lado, ele para a mão e gira o posterior, tá ok? Rédea bamba na boca do cavalo, mesma coisa. Aproveito agora e já movimento a espada desse cavalo, ok? Então, o cavalo, como diz, já me reconheceu aqui a força da minha mão, né? Que vai ser bem leve, eu já senti como é que ele está. Então, gente, o cavalo, ele tem que sempre trabalhar calmo, tranquilo. A gente não pode nunca trabalhar com um cavalo nervoso, tá? Sempre que eu parar um animal, eu dou alívio para a rédea, eu desligo o meu cavalo. Aqui não é hora dele trabalhar, não é hora dele ficar sapateando, né? É hora de eu estar conversando, então ele tem que estar tranquilo. É como se fosse um carro, ligo e desligo, tá ok? O cavalo em si, né, eu gosto de dizer isso, ele tem 4 portas, vamos dizer assim, que são as minhas 2 rédeas e as minhas pernas, tá ok? Aonde eu abrir as portas, esse cavalo vai. Aonde eu fechar, ele não vai. Então é simples assim de se trabalhar um cavalo. Eu quero, por exemplo, que esse cavalo meu vá para trás, né? Eu quero que ele recue. Então o que é que eu faço? Eu fecho a porta da frente ali e dou um comando de perna para ele ir para lá. Ele veio, eu alivio. Ele veio, a rédea bamba, eu só não deixo ele ir para frente. Então nada de puxar na boca do cavalo, ok? Eu quero que esse cavalo vá para frente, eu vou abrir as portas da frente, eu levo a rédea para frente e abrir. Eu vou agora assentar e ele vai parar. Então vocês estão vendo a sutileza, né, de comandos aí que a gente vai dando para o cavalo, tá ok? O cavalo, a partir do momento que eu monto nele, ele passa a ser o meu quadril e minhas pernas, tá ok? Tudo que eu movimentar aqui, esse cavalo está sentindo o que eu estou fazendo. Por isso a gente não pode montar ou feito uma estaca rígido em cima do cavalo, ou como diz aí no vulgar, né, um saco de batata todo solto em cima dele, tá ok? E quando eu monto, os ombros do meu cavalo, né, que é aqui embaixo, eles acompanham também o trabalho de ombro meu. E as ancas desse cavalo acompanham o trabalho do meu quadril, tá ok? Tudo que eu fizer com o meu ombro, se eu faço uma curva e desço o meu ombro, esse cavalo vai cair mais na espada. Se eu faço uma curva com o meu ombro mais alto, esse cavalo sobe a espada. O cavalo sente isso na gente, tá ok? Da mesma forma, meu quadril. Se eu entro com o meu quadril, eu estou pedindo para ele abaixar e entrar também com o posterior. Se eu assento mais no quadril de cá, né, eu estou pedindo para quê? Ele afundar um pouco a anca de lá e levantar a anca de cá, né, para partir num galope, para fazer uma troca de pé. Então o cavalo tem uma sensibilidade doida aqui no assento da gente, tá ok? Então a gente tem que treinar isso, né? Nós temos que nos treinar, ter uma boa coordenação motora para a gente controlar esse cavalo. Vou mostrar agora para vocês, né, os comandos aí, vão falar de abrir e fechar de portas para vocês entenderem um pouco. O cavalo, quando está em movimento, gente, a gente tem que movimentar o quadril junto com ele, ok? A gente acompanha o movimento de coluna desse cavalo, tá? Se ele está num passo mais balançado, o quadril da gente tem que acompanhar esse balanço junto
tá? Para não, como eu disse, não ficar rígido, você não ir contra o movimento da coluna do cavalo, tá ok? Então toda vez que eu estou movimentando um cavalo, eu estou acompanhando o movimento dele com o quadril e minha mão também cedendo ao movimento de báscula do pescoço. Se eu estou fazendo uma curva para a esquerda, né, eu sempre tenho que estar enxergando aqui o olho e o focinho do meu cavalo desse lado, tá ok? Então basta, ó, eu levanto um pouquinho minha rédea aqui, ó, que eu estou aqui num bridão, né, estou trabalhando com duas rédeas aqui diretas, né? Então, ó, meu cavalo já começa a encurvar, né? Ele encurva desde a nuca até a cauda. Ele começa a fazer uma encurvatura da coluna no sentido do circo que ele está fazendo. O rastro do pé passa em cima lá do rastro da mão, como se ele estivesse num trilho. Ele não sai de garupa nem para um lado, nem a sua espada para o outro. Ok? Então, ó, as minhas pernas aqui estão impulsionando esse cavalo para frente. Ok? Como eu estou com a curva para a direita, as portas da esquerda, né? As portas da direita estão fechadas, que é essa rédea. Vocês vão ver aí a hora que eu passar em frente ao vídeo, ó, é essa rédea e a minha perna aqui, ó, tá fechando essa porta da direita. E aqui eu tô abrindo as portas da esquerda, ok? Então esse cavalo, ele sabe que a encurvatura dele é para a esquerda. Vocês vão ver agora o que acontece quando eu fecho agora as minhas portas de dentro e abro as de fora com o meu cavalo. Fechei as duas portas de dentro e abri a de fora. O que aconteceu com o meu cavalo, né? Ó, ele saiu para o lado, fechei de novo, ele volta para o centro de novo. Ó. Fechei as portas de dentro, meu cavalo sai para o lado. Ok? Ó, fechei a de fora, ele volta para o circo de novo. Tá ok? Vou parar esse cavalo. Ó. Eu assento na sela, ele para. Aí gente, mostrei esses exercícios, né? Isso aí são comandos de rédeas, tá ok? Que nós vamos aprender, né? Cada rédea, você tem a rédea direta de abertura, a rédea direta de oposição, que foram, já teve algumas execuções desse tipo de rédea, né? Para justamente a gente chegar nesse exercício, né? Que justamente são os conteúdos da aula, né? Para você aprender a usar esse tipo, quando usar um tipo de rédea, quando usar outra, quando usar um tipo de comando de perna ou de corpo e quando usar outro, tá ok? Isso nós vamos falar. E agora vocês reparem a importância, vocês vão ver, na hora que eu parar esse cavalo e relaxar esse cavalo, vocês vão ver o que vai acontecer, eu vou parar de novo e mostrar. Solta aí pra mim. Então não preciso puxar na boca do meu cavalo, tá? É um movimento de quadril, é como se eu tomasse um soco na barriga. Assentei, meu cavalo para, tá? Parou, relaxo, né? Olha o que ele fez, mostrou o relaxamento dele. Vocês viram ali a importância, gente? Quando eu parei aquele cavalo, que eu liberei a rédea, eu também liberei o meu ar, tá? Eu também fiz aquele, ali, soltei o meu ar, o cavalo relaxa junto comigo. Então é o que eu estou mostrando para vocês, a importância da sensibilidade da gente com o cavalo. O cavalo acompanha o que a gente está fazendo. O cavalo não fala, ele é de expressão corporal. O que você expressar para ele, se você expressar nervosismo, rigidez, você vai ter um cavalo nervoso e um cavalo rígido, tá ok? Então, esses conceitos são bastante importantes, né? E às vezes vocês estão falando, um cavalo calmo, ele é calmo justamente porque a gente transmite isso para ele, né? Vocês vão ver que depois eu vou acelerar um pouco esse cavalo, vou mostrar ele tendo aí pressão, né, e tal, e depois o relaxamento desse cavalo também, da mesma forma, depois de uma pressão, tá ok? Pode soltar aí, tá ok? Essa hora é a hora que eu parei, como diz, não quero trabalho, é a hora de eu conversar, de eu observar alguma coisa, tá? Eu retomei as rédeas, meu cavalo já começa a pensar em trabalhar, tá? E olha o tanto que é sensível a boca de um cavalo, a rédea tá bamba ali, ó. Eu pego a rédea, eu fecho a mão aqui, a rédea para de vibrar, ó, olha o que esse cavalo faz. Eu não tô puxando, tá ok? Ó, ele aqui encosta na embocadura, só da rédea parar de vibrar, ó, ele vem para onde? Para trás. Ó, a rédea tá bamba ali, ó. Ela tá bamba, eu só seguro aqui, ó, ele sente que a rédea parou de vibrar. Eu abro a mão, ele vai parar. Tá ok? Então, vocês estão vendo a sensibilidade que é a boca de um cavalo. Então, a gente não precisa de ficar, né, agarrando, puxando, né, e dando aqueles socos na boca de um cavalo. Tá ok? E aí, gente,
quando, por exemplo, né, eu estou indo com o meu cavalo, eu quero aumentar o passo desse cavalo, né? Eu aumento aqui, eu libero mais a rédea, aumento o movimento meu de garupa, né, de quadril, e meu cavalo acompanha com a passada mais longa, tá? Agora vocês vão ver aquilo que eu falei com vocês a respeito do ombro da gente, tá? Eu estou fazendo esse círculo aqui, eu vou abaixar meu ombro aqui, ó. Eu abaixei meu ombro. Repare como é que começou a pesar mais aqui essa espádua nesse ombro. Olha como é que a curva dele, o jeito dele tirar a mão aqui, ó, tá mais pesado, né? Por quê? Porque eu abaixei meu ombro, eu afundei com o meu cavalo. Olha como é que vai mudar. Eu suspendo meu ombro, ó, a tirada de mão desse cavalo já mudou, né? Eu subi à frente desse cavalo meu aqui agora, tá? Por quê? Só da minha postura, eu ergui. Se eu afundo aqui, ele vai comigo. Se eu levanto aqui, ele sobe comigo, tá ok? Então, para vocês verem como é que interfere no cavalo, né? O posicionamento de corpo, a maneira da gente assentar numa sela, né? Da mesma forma, quando eu fiz o meu cavalo andar de lado, ó, o que eu fiz com ele aqui? Eu assentei mais desse lado, como se eu, vou exagerar o movimento para vocês verem. É como se eu fosse fazer sentado em cima daquela bolona de pilates. Não, eu assentei para cá, encostei a perna nele aqui, ó, eu empurro, eu carrego ele pro lado, tá ok? Então, ó, eu assento, meu quadril aperta mais o lado de cá dele, ó, tá? A perna encosta nele e ele sai de lá, ok? Tá? Então, ó, o meu quadril aqui chega a sair daqui da sela, né? Eu assento, para quê? Para mostrar para ele que o sentido aqui dele ir é para esse lado. Eu liberei ele todo para esse lado. Eu ajudo, né, a ficar mais fácil para ele. O cavalo vai, o cavalo tem uma percepção muito grande. A gente tem que sentir o cavalo, né? E ele também sentir a gente. Então, por exemplo, você está ajustado aqui com o seu cavalo. Então você vai andando. Encostei na boca, não estou agarrado na boca do cavalo, ok? Então, ó, para onde eu olhar, né? Eu vou olhar lá para aquela porteira, ó. Meu cavalo vai lá naquela porteira, tá injusto lá, tá? Agora eu pego e olho cá para esse outro morão ali, ó, meu cavalo vira e vai para lá. Vocês estão vendo? Eu não estou usando perna nem dando puxão na boca de cavalo nem nada. Eu olhei naquele ali, o cavalo está indo. Olhei para esse de cá, ele vem para cá. Se eu olhar para aquele outro, ele vai para cá. Tá ok? Então, ó, onde eu jogar o meu olhar, meu cavalo vai. Se eu cheguei aqui agora, eu vou olhar para a câmera aí agora. Estou olhando para a câmera aí agora, ó, o cavalo vai aí. Tá ok? Vou olhar lá para a porteira, ó. Olhei lá para a porteira, ó. Vou trazendo o meu cavalo com o corpo. Não é isso? Aqui eu estou encostado na boca dele. Um milímetro aqui que a minha mão muda de posição, ó. Meu cavalo muda também com isso. Ok? Então, onde eu direcionar o meu olhar e meu corpo, meu cavalo entende isso como me comanda. Eu vou olhando, vou olhar lá atrás de novo, vou olhando lá atrás de novo, vou olhar lá atrás de novo, vou olhar lá atrás. O cavalo vem comigo. Tá ok? Então, vocês estão vendo como que o cavalo é sensível, né, com o movimento do corpo da gente, tá ok? Eu estou andando com o meu cavalo, eu assento agora fundo, ó, assentei, entro com as pernas, o cavalo para, tá? Relaxa, né? Eu dei a rédea para ele, relaxa o cavalo, tá ok? Então vocês estão vendo a sutileza dos comandos, tá? Agora eu vou demonstrar para vocês aqui, só para vocês verem em uma velocidade, né, de marcha, de galope, né? Ver. Aqui, gente, antes, né, nesses movimentos que eu apresentei para vocês, né, a gente está falando de sem comando, você tendo um contato com a boca do cavalo, porque quando a gente direciona o olhar para um lado ou para o outro, o seu ombro, né, vai para aquele lado onde você girou, o seu quadril lá embaixo também já faz um pequeno giro. O cavalo sente isso, então ele acompanha aquela direção. Então, quando você quer olhar para um lado no cavalo sem interferir no seu cavalo, você tem que mexer só o pescoço, tá ok? Se você mexer o corpo, você está dando um comando para o seu cavalo. Aquilo que eu falei no início. Quando você monta num cavalo, ele passa a ser o seu quadril e as suas pernas, né? É como se fosse o centauro, não é isso? Metade homem, metade cavalo. Por isso que o cavalo, por exemplo, é usado na ecoterapia, gente, né? O movimento da coluna do cavalo é o mesmo da nossa pelvis, né? Do nosso quadril. Ele tem movimento para frente, para trás, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Uma pessoa, por exemplo, que teve um problema, né, nos membros inferiores, no caso de uma ecoterapia, quando ele monta num cavalo,
a hora que o cavalo anda, o estímulo que percorre a coluna dele, que chega no cérebro, é o mesmo que se ele tivesse perna. É o que o cavalo proporciona para a gente. Por isso que conforme o nosso movimento, nós transmitimos aí o que nós queremos para o cavalo, tá ok? Para vocês verem o cavalo funcionando e trabalhando também da mesma forma, tá ok? Eu vou fazer primeiro na marcha agora com esse cavalo. Acionei a rédea para frente, as pernas, coloco o meu cavalo para marchar. O cavalo está marchando, né? Está marchando, tá? Eu vou agora sentar mais fundo, sem puxar a rédea, e esse cavalo vai voltar para o passo, ó. Assentei fundo, ó. Meu cavalo volta para o passo, ok? Só com o meu quadril parou de acompanhar o movimento da marcha, entrou para o passo. Agora eu vou para a marcha de novo, ó. Exprimi ele nas minhas pernas, chamei ele do quadril, ele está marchando comigo, tá ok? E são as transições de cada passo, né? Ó, eu vou agora passar o meu quadril, pedindo passo com ele pro quadril, sem puxar na rédea. Para o meu quadril. O cavalo entra no passo, ok? Da mesma forma, quando eu vou fazer o galope, né? Só que o galope agora eu já preparo o meu cavalo para quê? Ele está numa curva esquerda, então ele tem que sair no pé esquerdo, ele tem que jogar pé esquerdo à frente e mão esquerda à frente. Quando o cavalo galopa assim, essa espádua dele fica mais na frente, o ombro esquerdo mais na frente que o ombro direito. Então eu tenho que ficar na mesma posição para o meu cavalo para indicar. Da mesma forma, essa perna vai jogar na frente, a esquerda, então a minha esquerda adianta, a direita atrasa, a garupa dele já vira, eu já preparo ele, ó. Já joguei essa espada mais na frente, aqui eu explodo ele. Saiu do galope. Aí eu vou acompanhando ele com o quadril, ó. Eu vou empurrando o meu cavalo com o quadril. Tá? A perna direita fica lá atrás, mostrando que é para ele manter o galope na mão esquerda, ok? Então, ó, galope relaxado, tranquilo. Se eu quiser acelerar um pouquinho o galope, eu acelero o meu quadril, ele acelera também o galope. Eu diminuo a velocidade, com o meu quadril ele diminui também, ok? Agora, ó, repara, eu vou sentar na sela para ele entrar na marcha. Eu não vou dar comando na rédea, tá ok? Ó, eu assento mais, aí ele entra na marcha. Tá ok? Da mesma forma agora, eu assento mais, ele entra no passo. Então tudo no comando de quadril, não precisei de ir na boca do meu cavalo. Tá? Parei o meu cavalo. Viro. Vocês viram, né? Aquilo que a gente chama de transições, né? As transições de velocidade, né? Passo, marcha ou trote e galope, tá? E o galope também você tem velocidades aí nesse galope, né? O galope de canter, né? O galope mais alongado. E vocês veem que o comando é todo, não precisa, né, de impulsionar tanto na perna. O acompanhamento do seu quadril com a coluna do cavalo, você vai imprimir velocidade, o ritmo que você quer. Cavalo, a gente tem que colocar na cabeça, é muito ritmo, tá ok? E você acompanha aquele ritmo, tá? Ali, por exemplo, na marcha, né, eu balancei mais um pouco o corpo para mostrar para vocês, né, o estímulo que a gente está dando com o cavalo no quadril, né? Lógico que numa prova de marcha, você vai assentar mais fundo, porque você quer que o cavalo, inclusive, estabilize mais a coluna. Porque se eu soltar o meu quadril, mesmo num cavalo, vamos dizer, mais macio aí de marcha, ele entende que ele tem que oscilar um pouco mais a coluna, né? Então, por isso que a gente tem vários apresentadores aí nos concursos de marcha, que você fala, o cara tem um bom assento, parece que ele não está nem mexendo, e é justamente isso, o cara assenta fundo na sela, ele acompanha o movimento da coluna, e ao mesmo tempo essa paralisação do quadril ali um pouco, você está pedindo para o cavalo também estabilizar aquela coluna e manter aquela comodidade, tá ok? Então, mais uma vez eu volto à sensibilidade do cavalo, tá? Pode soltar. Só para exemplificar, né, nós vamos fazer umas trocas de pé, que a gente chama, né? O cavalo está galopando ao pé direito, ele trocar para o esquerdo. Nós vamos tentar aqui um espaço reduzido, mas vai dar para vocês notarem como é que o cavalo não é virando o cavalo que a gente faz, não é puxando na boca, como a maioria das pessoas fazem. Quando você faz puxando na boca, o cavalo está fazendo pelo desequilíbrio. Como ele está virando para aquele lado, para ele equilibrar, ele troca. E vocês vão ver que o comando é muito mais no quadril e nas pernas. Aí o cavalo troca com mais equilíbrio, tá ok? Vou tentar fazer aqui só para demonstrar para vocês aqui, tá?
Parei meu cavalo, desligo meu cavalo, vocês verem, dei pressão, como eu falei, coloquei a mão aqui, é hora dele descansar, ok? Fiz algumas, né, até mais ou menos aí, só a gente vê. Então vocês viram aí, né, o cavalo fazendo algumas trocas, né, o local aperto, mas vocês viram que o cavalo não vira o pescoço demais para o lado, justamente porque eu estou usando o quadril e minhas pernas, né? O cavalo entra num equilíbrio melhor dessa troca, tá ok? Se fosse puxando, você trava a espada do cavalo, o cavalo vai desequilibrar e muitas vezes o cavalo troca a mão e não troca o pé. E aí ele vai sair, que a gente chama de galope desunido, né? Aquele galope que ele está na mão direita e no pé esquerdo, que dá até um tranco aí na coluna da gente, tá ok? Então, por isso que é importante o uso do quadril na posição certa e a perna, e sem puxar demais aí na boca do cavalo. E vocês viram, o cavalo tomou pressão, né? Que era um galope desse e nas curvas apertadas daquela, e a hora que eu parei, aliviei a rédea pro cavalo, o cavalo ficou parado no mesmo lugar, sem sapatear, sem nada, tá ok? Só pra gente ver. Então é importante isso. Liga e desliga o cavalo, ok? Então a gente tem que ter esse controle, né, do corpo do cavalo para vários motivos, né? A gente trabalha igual aqui no campo, você tem porteira para abrir, você tem que fazer vários trabalhos, laçar né? Você vai pegar, rodar um chicote, né? Um laço, aliás, jogar, né? Você tem que laçar, você tem que pegar às vezes um bezerro no solo, colocar na cabeça da sela. Seu animal tem que estar todo te acompanhando, né, de corpo nesse trabalho, né? E esses controles que a gente tem de garupa, né? Controle de garupa. Você faz o animal girar a garupa e parar a mão, né? Depois você faz da mesma forma, vai parar a mão, girar a garupa, isso, né? Depois você faz ele o quê? Girar a frente, né? Girar a espada, não é isso? Para a posterior e gira a espada, né? Isso a gente tem que ter esses controles por vários motivos, né? Por exemplo, eu vou abrir e fechar uma cancela, né? Então se eu chego na cancela, parei de frente para ela, né? Parei de frente para ela. Eu quero que o cavalo encoste, que ela vai abrir para cá. Então eu levo a perna e encosto ela desse lado, né? Se a cancela fosse para o outro lado, ó, eu levo a garupa dele para o outro lado. Entendeu? Então a gente tem que ter o controle do corpo do cavalo, né? E na cancela aqui já faz todos os exercícios, né? Eu abro a cancela, meu cavalo anda de lado aqui para passar, vai para o outro lado, vem, né? Eu tenho controle todinho do corpo do cavalo, ele tem que recuar, ele tem que fazer vários exercícios aí, todos na abertura de uma cancela, né? Na abertura de uma cancela a gente faz todos os exercícios, tá? Agora o cavalo vem com o movimento de espada, ladeando, não é isso? Se ele for muito para frente, aí eu volto, encosto. Eu tenho que controlar o corpo do cavalo todinho aqui, né? Aí, gente, vocês estão vendo, né, a importância, né, do controle do cavalo e a calma do cavalo. Porque na cancela, a gente recebe aí várias perguntas, né, e o pessoal falando, na cancela meu cavalo fica muito nervoso. Porque na cancela ele sofre muita pressão, né? Você tem que fazer ele ceder a perna, né? Ceder a garupa, movimentar a espádua, às vezes você tem que recuar, ele tem que ladear. Então é uma hora que você usa muito usa as pernas e não a espora, né? Que tem gente que vai direto com a espora no cavalo. Então é um lugar que o cavalo sofre muita pressão quando ele não está bem treinado para aquilo. Aí por isso que eles ficam nervosos, né? A gente tem que, se ele já cedeu para você corretamente, para que você continua dando pressão? Não é isso? Por isso que você tem um cavalo nervoso debaixo de suas pernas, tá ok? Então vocês viram, o cavalo trabalha calmamente. Eu estou frisando muito igual o controle de garupa, que a garupa, como eu disse no início, é o motor do cavalo. Se você não tiver controle da garupa desse cavalo, você não tem controle dele. Se um cavalo, por exemplo, for cismar de disparar com você, justamente você vai trazer o conjunto de frente e entrar com a perna atrás para ele soltar a garupa, você desligar o motor desse cavalo. Se ele quiser pular com você, é a mesma coisa, né? Você traz a frente, entra com a perna, solta a garupa dele. A gente fala de desengajar o posterior, você fazer cruzar uma perna na frente da outra, tá ok? É justamente você tirar o jogo dele, a força dele de partir com você ou para correr ou para saltar, não é isso? Por isso que nós temos que ter esse controle, é importantíssimo esse controle do motor do cavalo, que é a garupa. Tem que controlar o corpo do cavalo todinho aqui, né? Por isso que a gente tem que ter esse domínio
da frente, da costela, da garupa. A gente tem que ter um domínio total do cavalo nosso, né? Para aí sim a gente poder fazer as manobras de qualquer trabalho que a gente quiser com o nosso cavalo, né? É muito importante isso, né? A gente ter esse controle do corpo do cavalo. É muito importante também, né, a gente saber o que vai pedir desse cavalo, para poder ensiná-lo, né? Senão, nosso cavalo nunca fica, como diz, do jeito que a gente quer, né? E fica um cavalo fácil para qualquer um montar, né? Mesmo as pessoas que não sabem, basta ela dirigir o cavalo, né, com a rédea, ó, virei para cá, meu cavalo vai, né? Aí vai dirigir com uma mão só, vamos falar assim, né? Ó. Vai para cá, agora você vira para cá, seu cavalo vai para o outro lado, né? Você vem agora, ó, você puxa a rédea para trás, seu cavalo parou. Se você puxar ela para trás, seu cavalo vem para trás, né? Então, ó, o cavalo, sem eu usar as pernas, sem eu usar nada, esse cavalo funciona com qualquer um, né? Se a pessoa parar, levou a rédea no pescoço, o cavalo vai girando conforme a pessoa quer, tá ok? Ó? Sem a pessoa ser um especialista, né? Para montar no cavalo. Agora o cavalo foi preparado para isso, né? Foi trabalhado para isso. E fica um cavalo fácil, monta criança, monta quem sabe, quem não sabe, monta um excelente cavaleiro, o cavalo vai executar os comandos que você quer. Aí, gente, né, mais uma vez mostrando a abertura de cancela, né, vocês estão vendo a calma do cavalo, né, justamente aquilo que eu falei, o cavalo tem que trabalhar calmo. Se ele ficar nervoso ali, ele não encosta direito com você, vira uma brigaiada com você, né? Então, a calma que a gente tem que transmitir para o cavalo e mostrando para ele que está certo. Toda vez que ele está executando uma coisa certa, você não precisa dar pressão nele, não é isso? Por isso nós vamos ter cavalos calmos, né? Você já viu 3 cavalos trabalhando ali, 3 cavalos calmos, né? Sem complicação, tá ok? E qualquer um desses 3 cavalos, se pôr pressão, eles explodem na pressão e da mesma hora que você indica que não precisa mais daquela pressão, eles vão entrar, como diz naquela calma, no liga e desliga, tá ok? Pode soltar isso, André. Aí vocês estão vendo, ó, vestiu uma capa em cima de um cavalo, o cavalo não moveu, né, nem um pé do lugar. É isso que nós precisamos de um cavalo, é dessa forma, né? Se a gente for ter, imagina, tem cavalo aí que se você tirar aquela capa que eu for colocar em cima, você tira pelos cavalos de prova, né? Infelizmente, a gente que é juiz, está uma chuva danada, os próprios peões, todo mundo tem que molhar durante a prova. Né? É um absurdo isso, né? Mas se você pegar uma capa dessa e for tentar montar na maioria desses cavalos de pista aí, você não monta. Né? Eu te falo porque eu fui juiz muitos anos de prova, os cavalos não aceitam. Né? E o campo, né, o cavalo nosso foi forjado no campo. Né? Todos os cavalos aí, mesmo os esportes equestres, eles são no campo, foram baseados no campo. Os exercícios de autoescola de adestramento era o cavalo de guerra, não é isso? As provas de rédeas do quarto de milha baseado num cavalo trabalhando no boi, as manobras, né? A própria baliza, tambor, é o cavalo contornando algum obstáculo no campo com a gente. Aí que transformamos para uma arena, né, para fazer as provas, né? Então, o nosso cavalo, ele foi forjado no campo, ele foi feito no campo. Então, quer dizer, a coisa mais absurda, você está chovendo e você tem que molhar com o seu cavalo, molhar seu equipamento, a sela, né? Por quê? Ah, porque os cavalos são mais não sei o quê, são mais nervosos. Não, isso é desculpa
como diz, né? Cavalo tem que, um cavalo é para trabalhar, que seja trabalhar no esporte, que seja o que for. Então ele tem que ter calma suficiente para te atender, né? Então, você já pensou, eu numa chuva daquela não posso vestir uma capa, né? Meus vaqueiros, a turma vão ficar gripados todo dia, que na época de chuva vão tomar chuva todo dia, por quê? Ah, porque o cavalo não deixa vestir uma capa em cima, né? Aí cá para nós, não é isso? Ah, mas aí o cavalo fica muito calmo, fica bobo? Fica não. Qualquer daqueles cavalos a gente soltar e partir, eles partem com todo o gás. Então o cavalo tem que ter gás a hora que a gente quer que ele tenha. A hora que a gente quer que ele desligue, igual um carro, né? Alguém entra num carro andando, alguém desce de um carro andando, ou monta numa moto andando, ou desce da moto andando, ninguém, né? Por quê? Porque vai ter um acidente. Com o cavalo é a mesma coisa também, né? Às vezes, quando está mais jovem, você pula para cima e tal. Mas a pessoa vai adquirindo mais idade ou não tem destreza, né? Ela não consegue montar num cavalo que não para quieto. Não é isso? Então isso tudo tem técnica, né? Da gente fazer o cavalo ficar daquela forma que vocês estão vendo aí, tá ok? E é o que eu pretendo passar para vocês, tá ok? Tem mais algum vídeo? Não, né? Não? Então, ó, não é possível, né, passar todo o conteúdo, né, do que eu quero explicar para vocês aqui numa aula dessa, não é isso? Aquilo ali é mais para a gente soltar conceitos, né, para a gente poder entender, né? Agora, quem quiser ir mais além nesses conceitos, né, que foram colocados aqui, que a gente tá pronto aí para trocar ideia, né? Porque às vezes muita gente vê só esse conceito, igual eu coloquei, de um cavalo de campo, e muita gente da parte do esporte, né, dos concursos de marcha, ah, mas o cavalo nosso tem que ter mais pressão, tem que ter aquilo. Eu já treinei vários cavalos de marcha, né, que tiveram excelentes resultados aí dessa forma, num cavalo de campo, tá ok? Eu falo muito na ginástica funcional, isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Cada curva daquela que a gente está fazendo, cada vez que um cavalo está cruzando o posterior, nós estamos fazendo ginástica no nosso cavalo. O cavalo é um atleta, então ele tem que estar tendo exercícios de força, de alongamento, tá ok? Então, quando a gente faz aqueles círculos ou cruza a pé, nós estamos trabalhando os abdominais do nosso cavalo. Quando eu trabalho no campo, eu subo o morro, desço o morro, meu cavalo engaja posterior, ele usa uma espada mais alta, mais baixa. Então, como eu disse, eu mexo no meu cavalo todinho e preparo ele fisicamente com tendões mais fortes, né? Justamente para depois trabalhar o quê? Numa pista plana, né? Então, mesmo os desportistas, aí o pessoal que gosta do cavalo de esporte, esse é o trabalho que a gente vai levar o cavalo, que vai chegar também para um cavalo para esporte, entendeu? É aquilo que eu falei numa live minha, o cavalo é igual uma criança, a criança aprende matemática, geografia, de vez em quando o menino, papai, para que eu estou aprendendo física, química, tal? A pessoa precisa de aprender isso tudo. Ela tem que ter um conhecimento geral para depois ela se especializar. O nosso cavalo é a mesma coisa. Ele tem que ter esse conhecimento geral. Ele tem que saber ir para frente, para trás, parar, ter educação para esperar montar, ter educação para esperar o que a gente vai pedir. Depois que ele estiver todo pronto, nós vamos especializá-lo. Vamos especializar ele no salto, ou para puxar carroça, ou para marchar numa pista, tá ok? Então, esses conceitos que nós passamos, ele é básico para quase tudo, tá ok? Então, quem quiser ir mais além aí nisso, trocar mais ideias comigo, né? Viver mais aí o cavalo, nós estamos abrindo uma turma, né? Vai ser a primeira turma minha online, tá ok? E é um curso especial que eu estou preparando para vocês, justamente porque é a primeira. Então, né? Todos eu vou fazer com muito carinho, mas sempre o primeiro a gente tem aquele, né, esmero maior, tá ok? Então nós vamos abrir aí essa primeira turma nossa online, tá? Nós, assim, eu não estou querendo também abrir uma turma, né, muito grande, tá? Porque justamente a primeira a gente vai ter que trabalhar, né, melhor, ver mais assim. Aí eu vou querer um número mais limitado. Então nós não vamos deixar durante muito tempo aí aberta as inscrições, tá ok? E para quem que é esse curso? Esse curso é para qualquer um que gosta de cavalo, tá? Mesmo a pessoa que está entrando hoje, não sei nem onde é a cabeça, é o rabo, mas nós vamos te dar condição de conhecer onde é a cabeça e o rabo do seu cavalo, tá ok? Da mesma forma, um profissional também
que esteja lá na frente, no top da cadeia, nós vamos discutir um punhado de conceitos aí que vão ajudar bastante. Eu falo isso porque eu, com toda, né, essa experiência que eu tenho, várias vezes eu estou em cursos aí e aprendo detalhezinhos que me ajudam demais, tá? Cavalo, é como eu disse da outra vez, a gente nasce sem saber nada e morre aprendendo, tá ok? Então eu, por exemplo, não sou dono da verdade, né? Eu tenho muita coisa que aprender ainda, mas eu quero justamente passar o pouco que eu sei para vocês, tá ok? Agora, nós vamos ter aí vários bônus, né? Durante esse curso, né? Nós vamos ter uma comunidade com interação aí, com várias dicas, né? Nós vamos ter um e-book, vamos ter aulas ao vivo, onde vocês, cada conteúdo que eu passar, vocês vão e treinam o cavalo em casa, às vezes vão ter dificuldade com a coisa, tragam esses vídeos, né, para essa aula online, que nós vamos discutir a respeito, as dificuldades, né? Então, vamos ter condição de discutir demais para vocês aí terem condições de aprender bastante as técnicas, tá ok? E a maneira que a gente vai passar o curso, nós vamos entregar ele em módulos, tá ok? Para dar tempo para as pessoas fazerem a prática, tá? Eu vou entregar uma aula, nós vamos dar um tempo da prática daquela aula para depois discutir a respeito daquilo que vocês aprenderam do conteúdo daquela aula, tá? Agora, muita gente vai perguntar assim, curso online dá certo, né? Até eu que não tinha tanta vivência, né, com esse mundo da internet, às vezes eu ficava também, a cavalo a gente tem que estar em cima, tem que montar. Realmente tem que estar em cima e tem que montar. Agora, o curso online, ele é o melhor vamos falar, dos cursos aí. Por quê? Porque você vai ter gravado. Então você vai chegar em casa, assistiu, chegou, monta no seu cavalo, montou, epa, tive uma dúvida, você tem como revisar, você volta de novo. Às vezes na aula ali que você, num curso presencial, que é excelente também, mas você tem que gravar aquilo na memória, porque depois você chegar em casa, aparecer a dúvida, você vai ter que ligar para o professor, discutir com um colega, a dificuldade é maior. Agora o curso ali, não, você tem gravado. Teve a dúvida, volta nele de novo, tá ok? E a plataforma do nosso curso vai ser pela Hotmart, tá ok? E essa página do curso é uma plataforma digital da Hotmart. Essa plataforma ela é especializada em curso online e todos os seus dados estão seguros e não tem risco nenhum, tá ok? Vocês podem ficar tranquilos aí quanto à segurança aí dessa plataforma, tá? E quanto assim, às vezes, preocupado com o preço do curso, né? O curso ele vai ter um valor de R$ 497 e ele pode ser dividido em 10 vezes aí para vocês, tranquilamente. Vocês entrando na plataforma do Hotmart, vocês vão ver as condições aí de parcelamento, tá ok? Bem, agora nós temos aí algumas perguntas, né? Eu coloquei, antes da gente lançar essa aula, eu coloquei aí uma pesquisa com vocês, tá ok? E aí as pessoas fizeram várias perguntas, nós vamos responder algumas aqui, né? Para a gente interagir e trocar ideias, né? Com as dicas de rédeas, eu consigo aperfeiçoar um cavalo? Uma pergunta que foi me passada. Claro que sim, né? Você só vai aperfeiçoar o seu cavalo, porque às vezes nós temos, vamos falar assim, uma terminologia, quando a gente fala assim, rédeas, né? Remete logo ao quê? Ao quarto de milha, a prova de rédeas do quarto de milha, né? Mas rédeas, né? E a equitação, tudo é o mesmo trabalho, tá ok? Quando nós estamos vendo uma equitação clássica, né? Ali está sendo executado um trabalho de rédeas no seu cavalo, tá ok? Então, você, com esse trabalho bem feito, você equilibra seu cavalo, você exercita o seu cavalo, tá? Então você aperfeiçoa o seu cavalo demais. Agora, volto a dizer, você tem que primeiro se aperfeiçoar, tá ok? Eu tenho que me treinar, né? Com as técnicas que eu vou aprendendo, eu tenho que treinar, ter segurança de cada técnica, porque é aquilo, o cavalo é o que nós o ensinamos a ser. Se você ensinar errado, né, o seu cavalo vai trabalhar errado. Eu falo, o cavalo nunca erra. Nós é que deixamos ele errar, tá ok? Então,
a técnica de rédea, você aperfeiçoa o seu cavalo, tá ok? Um animal com mais de 3 anos aprende bem? Lógico que sim. Eu já peguei cavalo com, como diz, todo complicado, com 11 anos de idade, tá? E trabalhei esse cavalo, ele virou, como diz aí no termo, um doce, né? Ficou um cavalo espetacular. Lógico que cada vez, quanto mais avante o cavalo, né, estiver aí vamos dizer, de coisas mal mexidas, essas coisas todas, a dificuldade é maior nas correções, né? Mas conserta-se. E 3 anos você está iniciando aí realmente seu cavalo, né? A idade ideal para você iniciar, tá? Um cavalo, né, como dizia os antigos, o cavalo só fica bom com a boca cheia. O que é isso? Depois que ele fez todas as trocas de dente, né? Então isso vai acontecer lá para os 4, 5 anos de idade. Que aí esse cavalo está maduro realmente para você, inclusive, iniciar um trabalho mais pesado. É até um grande erro nosso, porque nós pegamos os cavalos aí aos 3 anos, né? E fazemos uma carga de trabalho nesse cavalo muito forte, né? Hoje, se não me engano, no manga larga machador, por exemplo, os nossos cavalos, a vida deles mesmo de trabalhar é até os 7 anos de idade. Por que disso? Justamente por causa dessa carga pesada que nós estamos dando neles aí. Tá? E se você pegar aí no CCE, nessas outras provas aí, você não tem nenhum campeão mundial com menos de 11 anos de idade. Olha para vocês verem a diferença aí de trabalho, tá ok? Então, com 3 anos é que ele começa a aprender realmente, tá? Qualquer pessoa aprende a lidar com o cavalo de maneira satisfatória? Lógico que sim, né? Desde que essa pessoa tenha, né, a paciência e a persistência, né, para executar e aprender as coisas, né, ela vai poder manejar um cavalo aí tranquilamente, tá ok? Lógico que quanto mais se aprofundar, mais profissional você fica. Quanto mais você especializar, né, mais profissional você fica, tá ok? Mas qualquer pessoa, qualquer mesmo, né, tendo, como eu disse, paciência e a persistência para se treinar, tem condição de mexer com o cavalo, tá ok? Um cavalo pode ser corrigido após ser domado? Lógico, né? Lógico que ele é corrigido. Como eu disse, depende de cada tempo e do erro cometido com esse cavalo. Às vezes vamos ter um pouquinho mais de dificuldade, tá ok? Mas a maneira de corrigir tem, sempre tem, né? Não tem nada naquilo que a gente fala, pau que nasce torto, morre torto, né? Nós temos condições sim de executar correções do cavalo, tá ok? Meu cavalo é lerdo. O que fazer para ter mais disposição? Tá ok? Temos que ver o que realmente essa é uma pergunta assim, meio aberta, né? O que é a lerdeza desse cavalo? Por exemplo, eu já mexi com cavalos que eles não tinham muita sensibilidade nos costados, né? Então você entrava com perna, entrava até com espora, esse cavalo não atendia, tá ok? Ao invés, você pegava uma vara, ao que você levantava a vara para ele, ele já ficava aceso, tá ok? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer uma transferência, né, desse acendimento dele da vara para suas pernas, para você não ter que ficar, né, batendo no cavalo, vamos dizer assim, tá ok? Agora, lerdeza mesmo de cavalo, existe alguns animais que são realmente linfáticos e apagados, né? Esses aí a gente tem que procurar o melhor trabalho para ele, tá ok? Por exemplo, os cavalos de tração, né, normalmente eles não são igual o cavalo, né, que é usado na lida, né, para trabalho. O cavalo de tração, por exemplo, ele não pode ser aquele cavalo explosivo. Você botou perna nele, ele arranca. Não pode, porque ele vai arrastar peso, né, vai fazer força. Se ele arrancar de uma vez, ele estoura os arreios todos. Então, é um cavalo que é um pouco mais lento, né? Então, pode ser que você tenha um cavalo, né? A gente queria ver essa condição de lerdo, porque muita gente às vezes fala, o cavalo está faltando justamente você dar estímulo para ele e o alívio para ele na hora certa, para ele entender o que você está querendo, tá ok? Mas dependendo do que você está dizendo aqui, sim, tem como a gente melhorar a disposição dele, tá? Como usuária, o que fazer para estragar o trabalho bem feito pelo treinador?
O que você tem que fazer? É você não procurar aprender nada sobre cavalo. Aí realmente você vai atrapalhar o trabalho de um treinador, tá ok? Agora, mesmo como um usuário, se você procura aprender as técnicas certas de montar a cavalo, de manejar um cavalo, aí né, você vai o seu treinador fez um bom trabalho com o seu cavalo, você vai manter esse bom trabalho, tá? Senão vai ficar aquele velho problema, o seu treinador treinou, você monta, estraga, aí tem que voltar para o treinador de novo, ele tem que volta para você, não é? É o mecânico sempre ajustando o seu carro, né? Então a gente tem que ter um conhecimento para a gente não, vamos dizer, atrapalhar o trabalho que foi feito por aquele treinador. Por exemplo, várias vezes quando eu vou dar curso, né, às vezes a gente está no Aras, em alguma coisa, aí tem os peões, né, que vão fazer o curso, por exemplo. Aí, logo de início, eu dou uma aula explicando, né, sobre como que é a vida de um cavalo, como que é um cavalo na natureza, como que o cavalo sente as coisas, né, como é que são as reações do cavalo. É como se fosse um manual, né? A gente lê um manual para entender como é que a gente vai mexer com o cavalo. Nesse momento eu peço, às vezes, aos donos dos aras para trazer os tratadores, né? Quem limpa a baia, para assistir. Tá ok? Porque muitas vezes a gente preocupa só com quem monta, e às vezes você está fazendo um trabalho com o cavalo e o cavalo seu está tendo problema, e o que que é? É aquela pessoa que limpa a baia, que leva comida para o cavalo, que não sabe as reações do cavalo. Às vezes o cara entra toda vez dentro de uma baia, o cavalo dá uma mexida lá, já tem medo, já pega um pedaço de pau, já cutuca o cavalo com o garfo de limpar a baia. Então, quer dizer, o que nós estamos trabalhando correto aqui, a pessoa está pondo medo no cavalo lá dentro. Não é isso? Então, o que a gente tem que fazer para não estragar? É entender, né? É estudar, é praticar, né? Aprender sobre o cavalo, aprender sobre a equitação, né? Sobre o manejo dele. Tá ok? Como conseguir a melhor embocadura? A embocadura é o grande tchan de todo mundo, né? Às vezes eu vou dar uma aula de embocadura e a essa hora os peões chegam a brilhar o olho, né? Eu até falo, isso é uma grande falta de confiança em vocês, tá ok? Porque a embocadura ela é só uma ferramenta do que você vai usar no cavalo. Lógico que uma boa embocadura é uma ferramenta que te ajuda bem, mas te ajuda. O que resolve um cavalo são os exercícios que você faz e os seus trabalhos, é a sua mão que vai fazer um cavalo, né? E não aquela, porque se a embocadura fizesse sozinho, não ia precisar nem de mim aqui estar explicando alguma coisa para vocês, né? Bastaria colocar aquela embocadura no cavalo e o cavalo funcionar, né? Então eu acho que a maioria dos peões falta até uma confiança no trabalho. Muitas vezes você vê um cavalo campeão, você fica olhando qual a embocadura que está na boca dele para amanhã você comprar aquela embocadura. Ao invés de você chegar na pessoa e perguntar, fulano, o que trabalho que você fez com esse cavalo? Aí sim você vai aprender sobre o cavalo, né? Então, a embocadura, no curso nós vamos ter uma aula só de embocaduras, né, explicando como que cada uma funciona, né, para que serve cada embocadura. E aí, você no seu trabalho, você vai testar em seu cavalo, tá? Uma embocadura muitas vezes é igual um sapato, gente. Tem gente que aguenta um sapato de bico fino. Outros já tem um joanete, não aguenta o sapato de bico fino. E aquele que aguenta fala que o sapato de bico fino é excelente. O outro já tem um peito do pé mais alto, que é um sapato mais largo. E tem cavalo, então, por exemplo, tem cavalo que não aguenta pressão na língua. Se você colocar uma embocadura que exerce pressão na língua dele, ele não vai funcionar tão bem. Entendeu? Então, vocês têm que entender como que funciona cada embocadura, para aí você usar no seu cavalo, no trabalho que você quer, e vai ver a que vai adaptar melhor para ele, tá ok? Então é uma ferramenta que a gente tem que entender como que ela funciona, tá? Então a maneira de você conseguir a melhor embocadura é entender como que cada uma funciona, né? Então para o que você quer no seu cavalo, você testar também para ver como é que o seu cavalo aceita aquele equipamento na boca, porque tem vários modelos, né? Às vezes, como eu disse, um que exerce um pouquinho mais de pressão, seu cavalo não gosta daquilo, vai atrapalhar. Já o outro cavalo aceita ela maravilhosamente. Então não tem receita de bolo para embocador. Animal de segunda muda tem dificuldade em recuar.
comportamento espantoso. Como tirar essa dificuldade? Só te falar, não tem nada a ver, né? Segunda muda com o recuo, tá ok? Nada a ver, tá? Por quê? Porque o recuo, não sei se vocês viram ali, a gente não puxa na boca do cavalo. E os cavalos não recuam, gente, é porque o posterior está travado. Porque tanto para ir para o cavalo ir para frente, ele empurra com o posterior. Para ir para trás também é a mesma coisa, é o posterior que faz o cavalo ir para trás. Então, se o seu cavalo não recua, é porque o seu posterior está travado. Tá? Então, nós temos que soltar a garupa bem desse cavalo, vocês vão ver a facilidade de recuar. E nada de puxar na boca, porque quando você puxa na boca de um cavalo, a tendência dele é subir o conjunto de frente. Quando ele sobe, ele afunda a coluna. Quando ele afunda a coluna, gente, olha o que acontece. Ó. Bom, esse aqui ó, é o posterior. Quando afunda, ó, o posterior abre e vai para trás. Aí cria uma estaca lá atrás, ele trava e não vai. Nós temos que fazer o cavalo o quê? Entrar com o posterior, para aí sim ele puxar e recuar. Tá ok? Então, essa dificuldade é soltar bastante a garupa, ele usar os posteriores, aí ele vai começar a recuar tranquilamente. Como esbarrar um cavalo com facilidade? Volta mais vezes. Primeiro a gente tem que ensinar ele a usar o posterior, a jogar o peso mais no posterior, tá ok? A partir daí, você vai dar os seus comandos de quadril, principalmente, né? E ensinar o seu cavalo a entrar. Ele entrou com as pernas, você começa a ensinar ele a parar no passo, na hora que você ou tirar a folga, jogando o quadril, tirando a folga ali da rédea, ele parou bem no passo, você pode parar ele no passo ou no trote, parou bem no passo ou no trote, aí você pode parar no galope, que aí vem o esbarro. Né? O esbarro, o cavalo tem que ter velocidade. Agora, ele tem que saber usar o posterior. Aí tem os exercícios para ensinar esse cavalo a usar o posterior, para ele botar força aí na parada. Tá ok? Mais algum aí? Como montar em um potro com segurança pela primeira vez? Né? Primeiro, a gente tem que fazer aquele bom trabalho de chão, né, do seu cavalo. Ter domínio de todos os movimentos do seu cavalo. Tá ok? Depois disso, você tem que dessensibilizar esse cavalo. O que é isso? Tirar as cócegas desse cavalo, tá? Os medos desse cavalo. Porque muitas vezes, na hora de montar, um cavalo assusta, porque você até então, né, não fez aquele avanço para cima dele, né? Às vezes você dá até um pulinho para ir para cima do cavalo. O cavalo assusta com isso, tá ok? Então, essa dessensibilização, ela é muito importante, tá? Outras vezes, quando a gente faz o trabalho de chão no potro, a gente monta primeiro no pelo desse animal, tá ok? Quando você monta, você sobe a primeira vez também, você fica deitado em cima do lombo do cavalo. Por quê que a gente fica deitado em cima do lombo ali da primeira vez? Porque o cavalo está acostumado com você no chão. Então a altura da sua cabeça está praticamente na altura dos olhos dele. Tá? Então se você montar de uma vez e já aprumar o corpo lá em cima, às vezes o cavalo assusta, né? Que ele olha e fala, o que é aquilo lá em cima de mim? Tá ok? Uma pessoa que estava aqui, de repente, está lá por cima, até pulando em cima de mim. Aí tem o susto, ele pode arrancar. Né? Então a gente deita em cima do cavalo, a sua cabeça vai estar no mesmo nível que ela estaria você em pé ao lado. Né? Você vai dessensibilizar ele mais uma vez com o seu corpo, com as suas pernas. Depois você chega na posição, desce as suas pernas, depois que você sobe o seu tronco. Tá ok? Então, essa primeira montada, né, com segurança, é justamente isso. A gente tem que dessensibilizar esse animal para ele não ter nenhum susto, nenhuma cócegas, né? Para não ter nenhuma surpresa. Depois, montou no pelo, nós vamos arriar esse cavalo, né? E nessa dessensibilização, já faz dessensibilização com corda, com lona, com saco, com várias coisas, né? Aí você vai ver que a hora que você colocar a sela não vai ter problema nenhum. Aí você vai rodar ele com a sela, porque às vezes a hora que ele sente a pressão do aperto, né, nele, às vezes o cavalo dá alguns saltos com a sela. Se der, você mantém tranquilidade segurando o cabreço, deixa ele dar o salto dele para ele entender que aquilo não tem perigo nenhum para ele. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é porque quando ele dá esses pulos, ele vem para cima de você. Por que ele vem para cima de você?
Porque se o seu trabalho estiver bem feito, o cavalo confia em você. Então, aquilo nas costas dele, por exemplo, é uma onça nas minhas costas, pelo amor de Deus, me socorra. Ele vem te pedindo socorro, tá ok? Então, você só tem que tomar cuidado para ele não pisar em você, né? Isso você tira, deixa ele dar os pulinhos, que da hora que ele parar, você vai ver que ele vai rodar tranquilamente. Aí é fazer a manobra. Sobe, desce, sem, né? Só faz peso no estribo e tal. Quando você montar, não tem perigo nenhum, tá ok? Meu cavalo não deixa chegar perto quando está comendo, né? Isso aqui entra para o lado do instinto do animal, tá ok? Da mesma forma de um cachorro, né? A alimentação é importantíssima para um animal, não é isso? Se ele não alimentar, ele não sobrevive, né? Então isso aqui é uma coisa essencial para o animal. Então, é justamente o trabalho que você fez de cabresto, esse trabalho de doma, entra o lado da liderança. Você tem que ser o líder do seu cavalo, tá ok? Então, um líder, quando ele chega perto de um outro cavalo que está comendo, o líder tem preferência. Ele pode chegar, ele pode tirar o outro cavalo dali, né, de perto da comida, porque o líder é que tem, vamos dizer, o domínio da situação. Então, isso aqui está faltando um trabalho de liderança no seu cavalo, tá? Isso aqui não pode deixar de jeito nenhum, porque desse jeito aqui ele pode te morder, ele pode te dar coice quando você aproximar. Então, nós temos que fazer um trabalho aí, principalmente de chão para facilitar, né, no cabresto, de liderança desse cavalo, tá ok? Que aí você vai tirar esse problema dele aqui. Qual a melhor técnica de equitação, né? Aqui é a melhor que adapta a você, tá ok? As técnicas, vamos falar assim, eu não diria até chamando de técnica, porque a técnica da equitação, a equitação mundial, ela é uma só, tá ok? Os comandos de perna, os comandos de rédea direta de abertura, rédea direta de oposição, rédea contrária, né? Rédea mestra da garupa, tal. As técnicas são a mesma, o que muda é o estilo da equitação, tá? Você tem uma equitação clássica, onde você se posta numa postura mais elegante, né? Tal. Você tem uma equitação campeira, que você monta mais relaxado. Porque, por exemplo, um equitador clássico, igual eu falei com vocês aqui no começo da aula, tem dia que eu ando 30, até quase 40 quilômetros a cavalo na minha fazenda, um dia. Né? Eu monto, vou olhar pasto, vou olhar gado, vou olhar serviço de cerca, vou trabalhar a cavalo. Né? Eu olho depois no meu GPS ali do meu celular, deu 30 quilômetros. Imagina se 30, 40 quilômetros eu vou andar todo empostadinho, todo, né, na clássica. Não, você não aguenta. Né? Então, a montada campeira, ela é um estribo um pouco mais longo, você mais relaxado no cavalo. Então, é um estilo de montada. Né? E nós temos a montada clássica. A do quarto de milha é campeira, a do manga-larga machador, do Campolina, né? Teria que ser uma montada campeira também, que nosso cavalo foi forjado disso. A do crioulo é uma montada campeira, não é isso? Então, as técnicas de equitação, ela é uma só. Você pode olhar que a forma do equitador clássico, do campeiro, né, do quarto de milha, do crioulo, usar perna, usar quadril, é a mesma, tá ok? Os estilos só que são diferentes. Pessoal, olha a pergunta para mim, não é uma pergunta, aqui é o meu suporte técnico está me passando aqui. Tem mais 200 perguntas, né? Tá ali não é isso? E eu prometo que eu vou responder tudo nas redes sociais, tá ok? E no curso também, né, que vários vídeos extras vão estar aí respondendo isso tudo. Então, infelizmente, né, se a gente for ficar aqui, eu gostaria e teria o máximo de prazer de fazer isso, tá? Mas infelizmente aí tem uns que ficam com raiva, que às vezes não podem ficar mais aqui 1 ou 2 horas comigo conversando, né? Eu com cavalo, quem me conhece sabe que às vezes a gente vira até a noite aí nos cursos batendo papo, tá ok? Mas aqui a gente tem que limitar os horários, né? Eu tenho meus assessores aqui também que não entendem tanto de cavalo, mas entendem de computador, de se eu ficar 2 horas aqui, eles me matam depois, não é isso? Então eu prometo que eu vou responder para vocês, tá? E eu vou mandar o link da aula por e-mail, né, para quem quiser ver de novo, tá? Quem cadastrou o e-mail aqui, né, eu vou mandar para vocês, tá ok? Aí quem quiser assistir de novo aí, né? Então, gente, era isso, né, que eu queria passar para vocês.
Como eu disse, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam saindo dessa aula melhor do que vocês chegaram, né? Se aconteceu isso, o meu objetivo foi atingido, né? Peço desculpa aí se às vezes não consegui transmitir da melhor maneira, né? Mas tentei, né? E então agradeço muito a participação de vocês, né? Ter ficado até agora aí me assistindo e me escutando, tá? Aqui embaixo já aparece o link da inscrição, tá? Lá tem tudo que vocês precisam saber aí. Espero que gostem, porque eu preparei cada detalhe para vocês com muito carinho, tá ok? Um abraço a todos aí, né? Que participaram comigo dessa aula e que Deus aí nos acompanhe, né? Aí o resto desse fim de noite de domingo e que Deus nos acompanhe para a gente terminar essa pandemia logo.